Olá, seja muito bem-vindo. Hoje você está sendo convocado, convocada a olhar para um tema que, honestamente, separa dois tipos de profissionais: os que atendem e os que realmente têm controle sobre a sua prática clínica. Então, o que é esse controle sobre a nossa prática clínica? Estamos falando de segurança do paciente. Estamos no terceiro módulo da série Odontologia, Soluções e Resoluções. O primeiro módulo foi sobre tempo e porte de procedimento, planejamento estratégico e área sobre a curva. O segundo módulo foi sobre comunicação na sedação. E agora o terceiro, segurança na sedação. Sempre com aulas gratuitas que precedem, elas de aproximadamente 40 minutos, que precedem um workshop de 2 horas, aprofundando o tema em questão e abrindo para dúvidas. O conteúdo em cada módulo é progressivo. Aconselho que acompanhem o percurso até o final. Material complementar e algumas surpresas chegarão no workshop. E existe, com certeza, uma continuidade que merece uma prática, que merece um treinamento, sem impressionar vocês, mas que vocês comecem a perceber e se apropriar dessa intenção e dessa necessidade da prática. Eu assumo um compromisso com vocês. Se você até o final não sair com uma informação que vai mudar o nível de responsabilidade na sua rotina clínica, com ações que serão implementadas de imediato, sem qualquer investimento financeiro, eu te desafio a me dizer por que para você não fez nenhuma diferença. E eu vou reverenciar a sua expertise e a sua sabedoria com muita humildade e carinho. Mas eu tenho certeza que a gente vai tocar em pontos que vão ser fundamentais para que você, sem investimento algum, possa implementar modificações para que a sua prática clínica seja segura e que a gente olhe para isso de uma forma diferente do que para um simples atendimento clínico. Traz papel, caneta ou lápis para que possamos acrescentar alguma coisa na sua prática clínica e alterar a sua praxis. Então, o que nós estamos falando hoje, você vai entender rapidamente, porque segurança em sedação não são equipamentos que você vai adquirir e vai saber utilizar. São estruturas mentais renovadas, protocolo clínico diretamente executável. A praxis é a prática clínica elevada a uma compreensão crítica de que existe realmente uma complexidade que vocês precisam alcançar, quebrando paradigmas tecnicistas peculiares da nossa profissão. Hoje nós vamos ver o que realmente define a segurança em sedação e o que não define, o que está fora. Porque as clínicas bem montadas estão falhando em algum ponto. Os 4 pilares invisíveis da segurança e o início da construção do seu envelope de segurança. Vamos ver nessas 2 aulas gratuitas de aproximadamente 30 a 40 minutos. No final, eu vou mostrar para vocês como alguns colegas estão estruturando isso na prática, através da mentoria em grupo, sentados no mocho. Este vai ser o momento onde nós vamos honrar, coroar toda essa trajetória que estamos fazendo desde janeiro. Intencionalmente que vocês percebam e se apropriem da necessidade de prosseguir conosco. Mas, antes, adquirindo muito conhecimento importante para que essa praxis, esse movimento que vem de dentro para fora, comece a acontecer em cada um de vocês, ok? Segurança do paciente. Por que a gente encontra tanta insegurança silenciosa quando fala em sedação e não encontra quando fala em anestesia local? Qual é o medo da intercorrência mesmo nos casos simples? Por que existe esse mito entre nós profissionais que o mais seguro seria realmente, haja o que houver, o atendimento hospitalar? O ambiente hospitalar é seguro? A segurança do paciente, o programa e os planos de segurança do paciente, a política de segurança do paciente, está fazendo um movimento inverso e pensando em clínicas, em centros cirúrgicos, fora do ambiente hospitalar, e a alta o mais breve possível, para que o paciente possa realmente estar em segurança. A dependência dessa estrutura hospitalar é uma falácia. A sensação de estou fazendo, mas não sei se estou fazendo certo,
parte da onde? Aonde esses alicerces que a gente está trazendo em odontologia, resoluções e soluções, entendimento de área sobre a curva, planejamento, porte, tempo de procedimento, determinação de um envelope de segurança, que quero crer hoje ou na segunda aula, nós vamos ter critérios precisos para construir o nosso envelope de segurança, que estão fundamentados antes que a gente possa fazer o curso. E ali a gente vai apenas alinhavar, costurar conhecimentos que parece estão faltando ainda em quem pratica a sedação e que dirá em quem pratica anestesia local. Farmacologia, fisiologia, monitorização, comunicação, a questão do ambiente em si, o que é necessário para que ele seja seguro. A sedação é tratada como uma técnica isolada e não como um meio, uma ferramenta para tornar possível, viável e seguro o atendimento odontológico do seu paciente. Há uma ausência de estruturas, de protocolos, POPs, série de documentos de boas práticas de funcionamento, enfim. Quais são as consequências? Eventos evitáveis, limitação de atendimento, porque você se limita ou você arrisca demais, perda de um posicionamento verdadeiro e respeitoso no mercado de trabalho, e os riscos jurídicos que estão aumentando sobremaneira em função da crescente demanda e da contrapartida, cursos cada vez mais minutos, cada vez mais diminuídos, cada vez mais enxugados, tentando vender equipamento e nessa venda de equipamento habilitar o colega que no fundo estão credenciando no tal equipamento. E os colegas estão comprando equipamentos antes de fazer o curso de sedação sem critério algum. Então, quando a gente vai começar agora a falar em programa de segurança do paciente, políticas públicas, plano de segurança do paciente que você vai ter que implementar como responsável técnico na sua clínica, do que a gente está falando? Qual é a direção que a gente está olhando? Vamos juntos? Vamos olhar então para o nosso mapa mental e começar a entender tudo que pode estar acontecendo na sedação e odontologia no Brasil e como é que a gente pode traçar um novo rumo na história. Além de aguardar ansiosos a regulamentação de cursos e prática clínica da sedação e odontologia pelo nosso Conselho Federal, que a gente possa de verdade estar indo para um outro lugar no que diz respeito à sedação e odontologia no Brasil. Me sinto muito honrada em participar dessa comissão que está regulamentando a sedação e odontologia do Brasil, junto com colegas absurdamente respeitáveis e que já fizeram nome, já deixaram seu legado na sedação e odontologia no Brasil, e que possamos, de verdade, ter o acolhimento justo e merecido por parte do nosso Conselho Federal, para que tudo isso possa surgir como uma regulamentação que acolha a todos nós e valorize a prática em odontologia. É isso que eu desejo e que desejo para todos nós, com certeza e consequentemente. Vamos ao mapa mental? Esse é o mapa mental que vai nos acompanhar nessas duas aulas. A primeira, nós vamos falar de programa de segurança do paciente e protocolos do anestésico local, e na segunda, análise de gestão de riscos, estruturas, ensino e regulamentação. Então, vamos começar. Então, na hora que a gente fala de programa de segurança do paciente, a gente vai começar olhando para o histórico, porque sem entender a história, onde começa, o quanto alguma coisa pode ser muito antiga e mais atual, a gente não consegue entender a dinâmica e a concepção, os fundamentos da segurança do paciente. Vamos lá. A gente começa olhando para a segurança do paciente através de Florence Nightingale, em 1852, aonde ela começa, uma enfermeira, vale ler a história de Florence Nightingale, que fala da questão do ambiente, a questão da higienização, da quantidade de coisas que poderiam ser separadas e diminuídas para que esse ambiente pudesse ficar mais
ter menos risco, né? Em 1960 começa as questões relacionadas à hospitalização e à segurança dessas práticas. Também aí começa a verificação de 5 certos na administração de medicamentos, que vai se transformar em 9 certos, mais ou menos nos próximos 20 anos. Em 1990, a gente tem o Programa de Qualidade de Atendimento Hospitalar no Brasil. Em 1999, a gente tem o Errar Era Humano. O Errar é Humano traz, coloquei na comunidade um vídeo muito interessante do TED Talk, e temos também um outro vídeo que eu vou deixar no link, o link para vocês, para que vocês possam assistir, a respeito do drama, do que significa esse erro humano, mas, por outro lado, é humano errar. Então, atrás da possibilidade de regular a nossa prática através de protocolos e checklists, é que a gente tenta minimizar as falhas humanas, né? Mas encarar que elas acontecem é uma necessidade inexorável e faz parte daquela praxe, lembra? Daquele entendimento mental de que não somos invencíveis, as falhas podem acontecer, mas que nós precisamos nos cercar de toda a segurança possível para o nosso paciente e para nós mesmos. Em 1999, a gente falou sobre o erro humano. Em 2001, acontece a criação dos hospitais Sentinela no Brasil. Em 2005, o primeiro desafio global de segurança do paciente é implementado pela Anvisa. 2006, então vocês vejam como as políticas de segurança do paciente são razoavelmente novas, quer dizer, nós estamos falando agora de 20 anos atrás apenas. 2006, acontece o primeiro Fórum sobre Segurança do Paciente e Erro Médico no Brasil. Em 2008, o programa da OMS, Cirurgias Salvam Vidas. Em 2009, o Instituto de Prática Segura do Uso de Medicação, Rebranesp, começa a fazer um trabalho a nível nacional. 2013, o Programa Nacional para a Segurança do Paciente é publicado pelo governo federal e o Núcleo de Segurança do Paciente é instaurado. Então, em 2013, efetivamente, a gente começa a ter a condição de acompanhar, através de políticas públicas e de programas de segurança do paciente, as questões que envolvem os POPs e a série de documentos de boas práticas de funcionamento que nós vamos começar a implementar agora na odontologia. Através da RDC número 42, de 25 de outubro de 2010, acontece a obrigatoriedade de disponibilização de preparação alcoólica para fricção antisséptica das mãos pelos serviços de saúde no Brasil. Gente do céu, há 15 anos, essa solução começa, o álcool a 70%, começa a ser divulgada, começa a ser espalhada pelos serviços de saúde do Brasil. Nós estamos falando em 13 anos, aproximadamente. Então, tudo nesse país, nesse planeta, é tudo muito novo e tudo está mudando muito rápido. Então, vamos agora, o histórico já foi acompanhado por nós, agora nós vamos olhar para as medidas preventivas. Diz Malamed que 85% das emergências são inibidas através de uma correta anamnese. Eu pergunto para vocês, aonde está essa condição de olhar para a anamnese? A anamnese, na verdade, ela está entrando como um compêndio de perguntas que eu faço ao paciente e isso vira um formulário, ou essa anamnese é parte da tomada de decisão de cada consulta, de cada atendimento desse paciente, aonde eu identifico o risco sistêmico, as alergias que provavelmente possam estar presentes nesse paciente, o perfil epidemiológico dele, perfil comportamental, e no final dessa história eu qualifico o risco médico do meu paciente entre o ASA 1 e o ASA 4. Enfim, na hora que eu começo a olhar para essa anamnese e olhar com critério, eu começo a entender que a maioria dos eventos adversos começam a acontecer antes do procedimento começar. Então,
A gente precisa saber se existe ausência do controle de ansiedade ou se ela está presente e precisa ser controlada. Sem a determinação do risco médico, como é que eu posso prosseguir? Hoje mesmo eu estava fazendo pergunta a uns colegas interessados no curso de sedação, onde eu fico impressionada da odontologia conseguir fazer anestesia local sem verificar sinais vitais. Como isso pode prosseguir? Como podemos estar neste lugar no ano de 2026? Então, na hora que eu não olho para a anamnese de uma forma incompleta, não procuro saber a necessidade de controle de ansiedade do meu paciente, não determino o risco médico. Se um paciente asa 2, a quantidade de tubetes anestésicos em média de 4 a 5 tubetes por consulta cai para 2,2. Se eu não sei o risco médico dele, se eu não sei qual foi a pressão arterial inicial, aonde começou esse paciente, e se eu não faço sedação, plano de segurança do paciente, no meu entender, na sua clínica, não existe. Porque se você não tem o controle de ansiedade, não sabe o risco médico do teu paciente, não sabe a frequência cardíaca, oximetria e pressão arterial inicial desse paciente, aonde está a visão da segurança deste paciente e sua neste ambulatório, aonde você pratica a odontologia. Então, é dessa praxis que eu estou falando. A estrutura mental, a atitude que você tem na chegada do seu consultório, na abertura da porta, para começar a gerir a sua clínica, tem que se alterar completamente, se é que ainda não está alterada. Capacidade de resposta. A equipe tem treinamento? O treinamento é periódico, você revisa esses treinamentos? Como é que está o seu treinamento em suporte básico de vida? Você tem recursos para anafilaxia? A possibilidade de um choque anafilático é grande dentro do nosso ambiente. Hoje mesmo, estava também na comunidade Nitro, trazendo-me informação a respeito da validade dos cursos de suporte básico de vida sem ser American Heart, enfim, RTI e tantos outros de origem europeia ou nacionais que sejam reconhecidos por órgãos. Então, eu estava comprovando para o grupo de dentistas que profissionais de educação física são obrigadas a ter suporte básico de vida periódico e revisado. Enfermeiras, com certeza, também. E na odontologia, existe uma orientação, existe apenas uma condução do politicamente correto, se é que podemos nos dirigir assim ao suporte básico de vida. Fato é que a oximetria nos informa alguma coisa junto com a pressão arterial e com a frequência cardíaca. Na hora que nós temos a condição de avaliar esse paciente e sabemos as medidas que precisamos tomar caso alguma coisa possa fugir do nosso controle, por mais prevenidos que tenhamos sido na avaliação e no planejamento estratégico, há que se estar preparado, porque um choque anafilático pode acontecer com um acompanhante do teu paciente, não necessariamente com o seu paciente. E se você não tem um tubo de adrenalina para um tubete de adrenalina, uma ampola de adrenalina para resolver a questão, como é que você vai conseguir manter esse paciente vivo até o serviço de urgência chegar? Eu acho que isso é caracterizado sem nenhuma dúvida como negligência. Então, na hora que a gente olha para essas medidas preventivas e olha para a nossa capacidade de resposta, a gente vê que não tem outro caminho a não ser treinar a nós e a nossa equipe com disciplina, pelo menos de 2 anos, em 2 anos. E alguns estudos mostram, eu vou mostrar isso a vocês no workshop, que a partir de 3 meses, a sua noção dos conhecimentos que você adquiriu já cai em pelo menos 60%. Basta ver a condição de termos o aprendizado de um idioma. Se você ficar 3 meses sem treinar, com certeza você vai cair um pouco na sua performance na hora de falar aquela língua. Então, é fundamental que, olhando para a odontologia, que olhando para o plano de segurança do paciente, para os
POPs que serão exigidos agora, e mais a série de documentos de boas práticas de funcionamento, é fundamental que alguma medida seja tomada para que você possa caminhar na direção de um plano efetivo de segurança do seu paciente, através do treinamento da sua equipe, através do investimento em oxigênio, bolsa, válvula, máscara, o comercialmente ambu e adrenalina, cânulas de Guedel, o mínimo necessário para que você possa estar preparado para uma situação de intercorrência. Não se permita mais atuar na odontologia, na sua rotina clínica, nesse seu ecossistema ambulatorial, que se ainda é um consultório odontológico, ele precisa se transformar num ecossistema ambulatorial, mesmo que você não faça sedação, mas porque você faz anestesia local. É aí onde o risco está maior do que necessariamente numa sedação leve e moderada. A sedação vem ao seu encontro para diminuir os riscos da sua prática clínica. Então, os objetivos nesse caso são a prevenção de eventos adversos. Parece que dentistas não notificam e nem sabem notificar eventos adversos. Como vão saber prevenir? Esses eventos adversos têm que estar vistos e prevenidos e anotados e devidamente relatados na série de documentos de boas práticas de funcionamento. Essa deve ser a surpresa que vocês vão ter no final do nosso workshop. Para você que vai participar das 2 aulas gratuitas sobre segurança do paciente e mais o workshop sobre segurança do paciente em sedação. A prevenção de eventos adversos traz para você uma forma de você saber anotar isso. Anotar no sentido de prevenir, não no sentido apenas de relatar. É como você pode supor os possíveis eventos adversos que podem acontecer naquele caso, com aquele paciente, naquelas circunstâncias. Então, em linhas gerais, você vai trazer isso redigido, organizado, na sua série de documentos de boas práticas de funcionamento, para a partir daí, então, você conseguir olhar para a sua organização e sentir que a sua praxis clínica foi alterada. Vocês sabem que a gente tem a Masterclass sobre a RDC 1002/2025 e a 277, que chama-se A Odontologia Mudou. Estamos neste correr de módulos 1, 2 e agora o 3, em odontologia, resoluções e soluções. No fundo, o nosso objetivo maior é trazer essa mudança de mentalidade para a odontologia, que a nossa praxis seja completamente alterada e que muitos paradigmas sejam quebrados para que a gente possa realmente ir na direção dessa odontologia que mudou. Porque se a gente não resolve nos primeiros minutos alguma intercorrência, ninguém vai conseguir resolver depois, e a chance de resolver é a mínima, para não dizer que quase nenhuma.